É preciso haver a conquista humana da liberdade, a qual deve ter por alicerce a sabedoria que manifesta a transcendência de toda a limitação. Torna-se indispensável que aconteça uma modificação profunda dos hábitos arraigados que comprometem a identidade da alma para com sua suprema fonte. Muitas são as pessoas, as quais na verdade representam até mesmo a grande maioria dos habitantes do planeta, que ainda se mantêm aprisionadas nas teias da ignorância das leis superiores que a matéria lhes impõe. Tal situação não pode se prolongar por muitas décadas a mais, pois é chegado o momento de transmutar as condições planetárias. Muitas são as compreensões que terão de ser estabelecidas, de modo a que uma parte significativa da população possa se tornar apta a inspirar a grande massa a também se modificar. A princípio, alguns poucos focos de luz afloraram em meio à paisagem inóspita que agora predomina, porém, estes focos se multiplicarão, vindo a diminuir fortemente as influências do desconhecimento, que por enquanto impera, em torno dos mecanismos cocriativos da existência. Não há outro meio de mudarmos a situação caótica das cidades e dos meios rurais, que se fazem tão expressivos atualmente nas mais diversas regiões do globo. Terá de haver a aprendizagem séria e a aplicação do que se venha a aprender a respeito dos processos através dos quais o indivíduo pode estruturar sua própria vida. Não há de haver desalento por parte dos que já se encontram compromissados com a busca da luz da espiritualidade, sempre que olham ao redor de si mesmos, e percebem quão distantes do ideal ainda se encontram as pessoas que o cercam. Pensem apenas que, na medida das possibilidades de cada época, a Terra virá a se transformar em um lugar muito mais adequado para se viver em harmonia com as divinas leis. Neste momento, é necessário que todo aquele que queira, desde já, assumir um compromisso com a mudança, que aceite sua posição de vanguarda. Sendo assim, este que se coloca em tal posição vantajosa, precisa aceitar-se como alguém que se diferencia dos demais em interesses e nos critérios que conduzem às suas escolhas. Ninguém deve acreditar que ficará sozinho se aceitar se transmutar e a sua rotina a fim de preparar-se para a entrada da era de Aquário que já se inicia. Todo aquele que desejar se congregar aos novos transformadores do mundo, que se aliem a nós, pois somos muitos, e nos ocupamos com a descida de outros conhecimentos para a Terra, que virão a renová-la a partir da renovação do ser humano. Quem já se encontra aberto para tal oportunidade de mudança que se disponha francamente a começar por suas próprias reformas íntimas, as quais talvez ainda sejam muitas. Faz-se importante que cada um tenha a humildade de perceber suas imperfeições e suas carências, aceitando-se como alguém que precisa se modificar. O processo de transmutação da consciência, que será preciso difundir, envolve a alteração de muitos dos comportamentos que ainda são considerados normais, porque são plenamente aceitos pelos códigos de moral e de ética humana ainda vigentes. A nova era exige até mesmo a transformação de muitos destes códigos, portanto, comecem por aceitar que, possivelmente, venham a ter que se reavaliar e as suas atitudes, voltando-se para as reais necessidades que lhes fazem se sentir impulsionados a mudar. Sejam sinceros com vocês mesmos e com as outras pessoas, e comecem desenvolvendo disponibilidade íntima para, se necessário, alterar muitas das suas predisposições, sejam elas orgânicas, emocionais ou mentais. O que por enquanto lhes parece aceitável, poderá vir a se tornar inaceitável, desde o ponto de vista da cocriação dos parâmetros que precisarão ser propagados na nova era.
Cocriar significa doar-se ao bem comum, partindo do conhecimento adquirido e da prática do que se conheceu, em uníssono de interesses com aqueles que também se predispõem a se doar para uma determinada finalidade. Vocês já dispõem de fartas informações a respeito de suas naturezas, e de como o eu personalidade teimosamente pretende se manter independente das necessidades do eu superior. Já faz alguns anos que a ciência alquímica dos raios vem lhes sendo oferecida, e diversas oportunidades de aprenderem a usar destas energias se fazem disponíveis em muitos países e diferentes idiomas. Compreendam que seus 7 corpos, cada um dos quais com 7 subdivisões, interagem constantemente com as 7 faixas vibratórias, que lhes são equivalentes, e que compõem as camadas vibratórias das 7 esferas ou planos da existência com os quais já podem travar contato conscientemente. Porque ainda permanecem apáticos mediante tanta informação. Vocês que já estão em contato com o sagrado conhecimento que se faz mais adequado para a transmutação da consciência desta era, por favor, arregassem as mangas e assumam seus postos de trabalho. Fonte: Missão de Saint Germain.